Saúde a todos com a paz do Senhor, meu nome é Dayana, estou aqui falar um pouco da palavra de Deus para vocês. Queria que vocês abrissem em 1 Reis 18, 22. Elias e os profetas de Baal. Então disse Elias ao povo: Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então, Elias falou que ele é só um homem de Deus, né? E os outros 450 homens de outro. Então, assim, Elias estava cansado, né, de falar e o povo não falar nada, de não escutar. Então, ele propôs uma coisa. Já que todo mundo estava adorando imagens, estavam adorando deuses. Então, ele decidiu assim: deem-se, pois, 2 bezerros, né? E eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, ou seja, pegaram, né, e cortaram em carnes e colocaram e dividiram em pedaços. E o ponham sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. Então não era para imediatamente eles ligar o fogo, né? Era para deixar lá com lenha. E poram sobre a lenha, porém não lhes metam fogo. E eu preparei o outro bezerro, e o porém sobre a lenha, e não meterei fogo. Então ele falou assim: não, vocês pegam um bezerro, e vocês dizem que existem os seus deuses. Então era Elias sozinho e os outros, né? Então fizeram lá uma lenha, e tinha 2 bezerros, um para Elias e outro para os homens, né? Então eles prepararam, cortaram, né, a carne, e colocaram em cima, e Elias não ia colocar fogo, e eles também não iam colocar fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. Ele falou assim: então assim, eu vou invocar o nome do meu Deus, e vocês, o deuses de vocês. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então ele falou assim: não vamos colocar fogo. A gente vai invocar o nome do nosso Deus. Eu vou invocar o meu Deus e você vai invocar o nome dos deuses de vocês. E aquele que responde, o Deus que responder por fogo, aquele é o Deus verdadeiro. Aí eles falaram: não, tá bom, foi boa essa palavra. Então vamos fazer assim. Então foi decidido. Isaías ia invocar o nome do Senhor. Os outros 400 iam invocar o nome dos deuses dele. E o Deus que responder por fogo e colocar fogo, de repente, né, vai ser o Deus que está vivo. E disse Elias aos profetas de Baal, né: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso só Deus, e não lhes metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram e o prepararam, né? Então os outros, ele falou assim: não, já que são muitos, vai lá vocês primeiro, prepara e invocam. E o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, respondei-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai e altais vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que este esteja falando, ou que tenha alguma coisa que faz, ou que tenha intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Então ele zombou, né? Falando assim: nossa, será que ele está viajando? Que não está ouvindo vocês falar? Ou será que ele está dormindo? Espera que ele vai já acordar. Né? Então, desde de manhã até o meio-dia, eles falaram: ah, Baal, responde aqui. Então, por outras línguas aqui, né? Ô Maria, ô São Pedro, ô Santo Antônio, responde aqui, põe fogo aqui nessa fogueira. E eles clamavam a grande vozes, e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme ao seu costume, até derramaram sangue sobre si.
Então eles se cortaram, né? Começaram a se cortar. Até a gente fez um vídeo, né? Se vocês procurar a sua igreja, né? Eles se cortaram assim e derramaram sangue sobre eles, pisaram, fizeram a Maria Chiquinha, né? Em cima e nada do Deus aparecer. E sucedeu que passou o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse-lhes: enchei de água 4 cantaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Então você viu que Elias, né, fez um altar lá com 12 pedras, né, significando as 12 tribos. E aí, para ficar mais difícil ainda, ele coloca aí de água em cima, né, para ficar mais difícil. Colocou 4 de água em cima lá da lenha, para ficar mais difícil ainda, né? E disse-lhes: fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda, olha só, ele ainda pediu mais a segunda vez para derramar mais água ainda. Dizendo segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Então ele pediu a primeira vez: coloca bastante água aí. A segunda vez, colocaram a terceira vez, tanto que estava transbordando de água, né? Sucedeu, pois, que ofereceu-se a oferta de manjar. O profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e te conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então, olha só, gente, olha só. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estavam no rego. Olha só, gente, que bênção, né? O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O povo diziam, né? E Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançam ao deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quissó, e ali os matou. Então Elias pegou, né, aqueles que tinham perdido, pegou e matou todos eles, né, na beira do rio. E então disse Elias a Acabe: come e bebe, porque ruído há, durma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume dos Carmelos e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse-lhe ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele disse: torna-se lá 7 vezes.
E sucedeu que, às 7 vezes, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, com a mão no homem. Subiu do mar, então disse-lhe ele: Sobe, e disse a Acabe: Aparelha o teu carro, e disse-lhes: Para que a chuva te que não apanhe. Então, assim, gente, você vê aqui Deus maravilhoso, né? Deus mostrou que era Deus ali, ele colocou água, né? Então, ele mostrou que Deus era o Deus do impossível, que nada poderia com ele. Nada, porque ele é o único Deus. Ele é o único Senhor que existe. Então, né, as pessoas que adoraram a imagem se ajoelharam por terra e falaram, né? Senhor, só tu és Deus, só tu és Deus, né? Então ali eles ficaram com a cara no chão e provou que Deus era Deus. Eles falaram assim: só tu és, Senhor, só tu é Deus. Senhor, só tu é Deus. Então, gente, né, muitas palavras na Bíblia fala, né, adorei, assim, amei, agradeço a Deus por a oportunidade. Então, assim, gente, que vocês possam, né, cair na real. Se a sua avó, ou seu avô, ou a sua tia adora a imagem, não, obrigada, adore você adorar, não. Você se adore somente a Deus, porque Ele, sim, é Deus de verdade. Então eu deixo essa palavra em tuas mãos, agradeço por a oportunidade, que Deus possa entrar em cada um no seu coração e na sua mente e na sua alma. Amém, graças a Deus.